minha linda Xinyan tem um sistema especial. Contanto que eu seja conquistado de acordo com as tarefas correspondentes, ela receberá recompensas generosas e alcançará um corpo santo e íncubo. Para isso, ela mudou sua frieza e tranquilidade habituais e se levantou cedo e trabalhou até tarde todos os dias para estudar que tipo de meias pretas eu gosto, e de vez em quando ela encontra desculpas para me derrubar com força. E hoje, Xinyan Baiji recebeu outra tarefa fácil e me derrubou na cama sem dizer uma palavra. Pelo contrário, a energia espiritual no pavilhão é muito útil para o seu cultivo. Enquanto falava, o rosto incomparável de Baiji, que derrubava países e cidades, foi colado na minha frente. Xinyan, isso não é muito bom. Se o velho mestre souber, ele ficará com raiva. Por que você sempre o menciona em um ambiente tão bom? Meu querido aprendiz, experimente rapidamente o fluido espiritual no jardim de Xinyan. Xinyan ficou cada vez mais ansiosa neste momento. Ela enfiou à força o gargalo da garrafa contendo fluido espiritual na minha boca. Vendo a pressa de Xinyan, eu só pude concordar relutantemente. Então eu vou provar um pouco. Não é gostoso. Vendo meu olhar um tanto desgostoso. Um traço de desgosto apareceu ligeiramente no rosto de Xinyan. Seu pirralho, outras pessoas não conseguem comer essa coisa boa mesmo que queiram. Você ainda reclama disso e daquilo? Não me importo, mesmo que não seja gostoso. Você tem que comer mais um pouco. Olhei para o silvicultor com o peito erguido e tive que experimentar mais um pouco. Xinyan, isso está bom agora? Xinyan fechou os olhos, como se estivesse sentindo algo. Ela só abriu lentamente os olhos depois de algumas respirações. Ok, vamos parar por aqui por enquanto. Vamos continuar mais tarde. Você ainda vem mais tarde? Isso não é muito bom. Todos esses são os tesouros do mestre. Se o velho mestre souber, ele vai me repreender até a morte. Do que você tem medo? Ele não virá para um lugar remoto. Vamos fazer isso secretamente. Xinyan não se importou com isso, como se não levasse isso a sério. Tudo bem então. O que Xinyan diz é o que é, observando Xinyan se levantar satisfeita e sair do quarto. Eu cocei minha testa em silêncio. Eu não pertenço a este mundo, mas fui transmigrado de Blue Star na noite passada. No passado, Xinyan era muito indiferente comigo porque meu reino era muito baixo, mas eu não sei porquê. Na primeira manhã após a transmigração da alma, quando encontrei novamente a rara Xinyan, a outra parte realmente mudou como se fosse uma pessoa diferente, insistindo em se aproximar, mostrando preocupação e perguntando sobre meu bem-estar. E ela também tirou todos os tipos de tesouros celestiais para eu tomar. Especialmente agora, Xinyan insistiu para que eu tomasse o precioso fluido espiritual na garrafa. Eu naturalmente reconheci aquele fluido espiritual. Este é o tesouro de cultivo do mestre, chamado Xianming. Para retornar ao grupo, enquanto eu praticava a pintura continuamente, Baiji, que tinha acabado de sair da sala lateral, beijou meus lábios sem dizer uma palavra. Se eu não estivesse com medo de que ela suspeitasse, eu realmente queria ficar com ela o tempo todo. De volta ao vestido taoísta branco, Baiji sentiu novamente as mudanças em seu corpo. É realmente incrível. Eu a agradei por meio-dia hoje e realmente obtive tanto aumento de cultivo. Se fosse em tempos normais, absolutamente não haveria tanta melhoria em mais de um ano. Baiji, como minha Xinyan, não tinha prestado muita atenção à sua panturrilha no passado. Afinal, tenho 19 anos, mas ainda sou um praticante primário no nível mais baixo. Voltando ao grupo. Baiji estava muito satisfeita com o aumento em seu cultivo. No ano seguinte, ela condensou seu Shen-Shi. Na verdade, ela murmurou para o nada, sistema, para a tarefa que eu completei. Eu quero aceitar uma nova tarefa. Baiji originalmente não tinha ativado nenhum sistema, mas depois de me encontrar esta manhã, um som de Jin apareceu de repente em sua mente, e ela realmente ativou um sistema de empregada. O sistema atribuiu a ela algumas tarefas. Quase todas essas tarefas eram para ela me agradar de várias maneiras. Claro, as recompensas também eram muito generosas. A recompensa de cultivo entre elas era suficiente para compensar um ano de cultivo árduo. Então, Baiji, que provou o doce. Ela estava ansiosa para aceitar uma nova tarefa. Enquanto ela fazia perguntas ao sistema, a voz do sistema apareceu novamente em sua mente. Parabéns, você teve a sorte de acionar a tarefa de nível terra, coletar Qi do sangue. Você pode obter uma grande quantidade de cultivo e 50 moedas de empregada. O quê? Deixe-me coletar Qi do sangue. A primeira reação de Baiji
foi naturalmente recusar. Não, não, como posso fazer uma tarefa como essa? Eu quero mudar para outra tarefa. Desculpe, seu nível de empregada atual é muito baixo. Você não pode mudar para outra tarefa. Meu nível de empregada é muito baixo? Qual é o meu nível atual? As tarefas que Baiji aceitou antes eram basicamente simples para agradar, então ela estava preocupada com as tarefas. Complete uma tarefa. Agora exibo o painel de dados para você. Empregada Baiji. Nível: empregada desajeitada. Único mestre: Lamian Wenwen. Cultivo: estágio final de Yuan Yang. Habilidade: doação altruísta de cultivo. Foi a primeira vez que Baiji viu seu rosto, curiosa. Ela verificou a introdução da habilidade, doação altruísta de cultivo. Doe uma certa quantidade de seu cultivo para Lamian Wenwen. Você receberá o dobro da reversão em 3 dias. O quê? Dupla reversão para mim cultivo? Na verdade, existe uma coisa tão boa? Com um pensamento, Baiji estava ansiosa para usar este truque. Mas no segundo seguinte, uma mensagem do sistema apareceu novamente em sua mente. Desculpe. Ao oferecer o cultivo, você precisa completar a transmissão de energia de perto. Caso contrário, a oferta de cultivo falhará. Como pode ser assim? Baiji ficou um pouco sem palavras ao ouvir a explicação do sistema. No entanto, tendo já provado a doçura do sistema, como ela poderia deixar passar este atalho para melhorar rapidamente o cultivo? Pequeno coelho, estou chegando. Justamente quando ela estava prestes a entrar novamente no meu quarto lateral. No segundo seguinte, sua expressão animada instantaneamente se acalmou. Ela se virou friamente, olhando para o jovem que corria de longe. Este homem tinha um rosto quadrado, sobrancelhas de dragão e olhos grandes. Sua aparência era a de um professor. Essa pessoa se chamava Wang Ye. Ele é o futuro genro de Baiji e também meu futuro irmão mais velho. Wang Ye chegou perto de Baiji. Inclinou-se para o professor e fez uma grande saudação. Bai, meu pai chegou ao salão principal. Ele está negociando com o Lord Shu sobre o reino secreto. Por favor, dê um passo à frente para tomarem uma decisão juntos. Baiji viu que o pai de Wang Yi havia chegado e teve que adiar o impulso de entrar na sala para transmitir energia. Parece que só posso esperar até mais tarde. Quando chegar a hora, farei a habilidade e a tarefa. Baiji pensou nas condições para usar a habilidade. E na tarefa do novo final. O rosto originalmente frio dela, na verdade, revelou um leve rubor de filha. Wang Yi, que estava ao lado, engoliu em seco ao ver esta tela deslumbrante. Não é à toa que ela é a primeira beleza da última geração da Academia dos 5 Elementos. Mesmo tendo se casado com nossa seita dos 9 céus por mais de 20 anos. Ela ainda é branca e perfumada. Baiji não se importou com a cobiça de Wang Yi. Em vez disso, após uma negociação, ela rapidamente recuperou sua aparência fria. Com um leve toque sob seus pés, ela instantaneamente saltou para fora do jardim do quarto lateral, indo em direção ao salão principal. Wang Yi olhou para Baiji, que nem sequer se dava ao trabalho de respondê-lo, com uma expressão fria. Ele se sentiu muito infeliz em seu coração. HMPH, o que há para ser tão altivo? Mesmo que você seja poderosa, sua filha ainda não vai se tornar meu brinquedo? Depois que eu me casar com sua filha, veremos como vou brincar com ela. Wang Yi não pôde deixar de dar uma risadinha traiçoeira ao dizer isso. Então, ele também deu um pulo com os pés e correu para o salão principal. Justamente quando os dois deixaram o jardim do meu quarto lateral, dentro do meu quarto lateral, eu refinei com sucesso todas as folhas da floresta, retirei meus pensamentos e me preparei para sair e comer alguma coisa. Uma batida na porta soou. Sou eu. Abra a porta rapidamente. Essa voz familiar e agradável é naturalmente a de Baiji, minha Xinyan, que passou o dia todo me agradando. Assim que abri a porta, fiquei chocado com a cena diante de mim. A Xinyan, que normalmente tem uma aparência fria, agora estava com o rosto vermelho e as orelhas quentes, com um toque de lascívia em seus olhos. Aquela aparência de botão de flor a desabrochar fez meus olhos brilharem ao ver uma pessoa inexperiente no mundo. Fiquei parado ali, atordoado. Baiji olhou para mim, que estava olhando atordoado, e revirou os olhos sem jeito. Você vai me deixar ficar do lado de fora? Não, Xinyan, entre rápido. Uma palavra de Baiji me fez voltar a mim abruptamente. Apressei-me a me afastar para dar lugar, convidando a Xinyan para entrar na sala. Depois que os dois entraram na sala, a pequena mão de cebola de Baiji acenou ligeiramente. A porta originalmente aberta rangeu e fechou suavemente. Sentada no banco de madeira dentro da sala,
Baiji olhou para o lado, respeitosamente. Em pé esperando por mim, perguntando com um tom ligeiramente preocupado, fui descuidada durante o dia. Na verdade, dei a você o líquido de condensação de fragrância. Não sei se você tem alguma normalidade em seu corpo agora. Estou bem. Eu já refinei completamente e até avancei um pequeno reino. Isso é graças aos cuidados da Xinyan comigo. Vendo que eu estava bem, Baiji ficou ligeiramente aliviada. Então, ela colocou sua mão esguia sobre a mesa e começou a batucar suavemente, um pouco nervosa. Estou aqui para te encontrar porque o reino antigo de Julie está prestes a abrir. Eu quero que você participe, mas seu cultivo é um pouco insuficiente. Então, esta noite, vou te ajudar. Baiji já havia pensado nessa desculpa antes de vir. Afinal, ela é minha Xinyan, entrando no quarto de um discípulo no meio da noite. Já é um pouco abrupto. Se de repente ela quisesse transmitir à força o cultivo para outra pessoa, isso deixaria as pessoas desconfiadas. Quando ouvi que a Xinyan queria que eu participasse do reino antigo de Julie, meu rosto estava cheio de choque. Apressei-me a acenar com a mão em rejeição. Xinyan, isso não pode ser feito. Embora eu também queira entrar no reino antigo de Julie, ainda tenho autoconsciência. Baiji, que estava ao lado, não se importava com o que eu pensava. Ela veio aqui apenas para usar a habilidade para obter o dobro do retorno do cultivo para si mesma. Então, antes mesmo que eu pudesse terminar de explicar, ela acenou com sua mão de jade, interrompendo minhas palavras. Ela se levantou, com o rosto coberto por uma camada de rubor, e ordenou com um pouco de timidez. Tudo bem. Eu tenho minhas próprias medidas. Tire sua camisa, Xinyan. Isso não é bom, certo? É mais conveniente para mim usar roupas para falar com você. Minha resistência deixou Baiji nervosa, como se ela estivesse deliberadamente. Atrair meu pequeno aprendiz no meio da noite fez Baiji me ver com alguma resistência e relutância, e eu não queria persuadir. Afinal, como explicar essa situação? Então, impotente, ela só podia levantar suas mãos delicadas, brancas como jade. Acenando levemente para mim, senti uma força poderosa me obrigando a recuar para a cama. Finalmente, a túnica que cobria a parte superior do meu corpo se rasgou instantaneamente, revelando meus músculos abdominais definidos. Vendo meu corpo cheio de vigor juvenil, Baiji engoliu a saliva inconscientemente. Respirando fundo, ela rapidamente recuperou a compostura e ordenou-me com um tom tímido. Vire-se, vou transmitir meu cultivo para você. Não importa o que você sinta durante todo o processo. Não se vire. Fiquei um pouco confuso quando ouvi Xinyan, mestre esposa, dizer que iria transmitir seu cultivo para mim. Virei-me reflexivamente, dando as costas para Xinyan com minhas costas firmes. Justamente quando eu não conseguia entender como Xinyan iria me transmitir seu poder, ouvi um som farfalhante. Esse som maravilhoso fez meu coração acelerar drasticamente. Era o som vindo de Xinyan? Impossível, devo ter ouvido errado. Ela é minha Xinyan, como poderia estar se despindo atrás de mim? Devo ter ouvido errado. Definitivamente ouvi errado. Não acredito que Xinyan faria tal coisa. Mas no segundo seguinte, uma sensação maravilhosa veio das minhas costas. A sensação era como uma fonte termal deslizando, tão suave e lustrosa como jade, fazendo com que as pessoas fiquem profundamente viciadas nessa sensação assim que a sentem. Xinyan, o que você está fazendo? Não fale. Acalme-se e absorva totalmente o cultivo que estou transmitindo para você. O plano de Baiji é muito simples. É completar a transmissão de cultivo e promoção de costas para costas. Como não há contato visual, mesmo que ela esteja tímida em seu coração, pode evitar constrangimentos desnecessários, colocando-se firmemente contra as minhas costas. A sensação dos meus músculos firmes fez o coração de Baiji acelerar instantaneamente. Um corpo jovem, realmente cheio de vitalidade juvenil. Pensando nisso, uma onda inexplicável de agitação surgiu em seu coração. Levou muito tempo para ela se acalmar e começar a transmitir seu próprio cultivo. A maravilhosa sensação vindo das minhas costas me deixou surpreso e preocupado. Xinyan, não, espere, pare. Isso danificará seu cultivo. Cale a boca. Apresse-se e concentre-se em absorver o cultivo que estou transmitindo para você. Não desperdice minha intenção em vão. A habilidade do sistema é permitir que Baiji me transmita o cultivo. Quanto à quantidade que a outra parte pode absorver, não há uma regra clara. Mas Baiji, como transmissora de cultivo, naturalmente não quer que o cultivo que ela trabalhou tanto para obter seja desperdiçado sem que eu absorva muito. Então,
Vendo que eu não estava absorvendo totalmente o cultivo que ela estava transmitindo, seu humor ficou um pouco tenso. E até mesmo carregava um traço de reprovação. Sendo repreendido tão severamente por Xinyan, não ouso mais falar. Só posso ser forçado a absorver totalmente o cultivo que Xinyan está transmitindo para mim. Mas apenas 3 segundos depois de começar a absorver, de repente, descobri que a maior parte do cultivo que Xinyan estava transmitindo para mim estava constantemente vazando para fora do meu corpo. E o cultivo restante no meu corpo estava correndo loucamente dentro de mim. A Xinyan que estava transmitindo o cultivo também percebeu isso. E imediatamente reduziu a força da transmissão de cultivo novamente para evitar que eu não suportasse e explodisse no local. Justamente quando eu estava constantemente absorvendo o cultivo, Bai Ji, que estava transmitindo o cultivo, de repente sentiu seu coração afundar. Seu reino original no final do estágio Yuan Yang realmente caiu para o meio do estágio Yuan Yang. Você deve saber. Ela já estava perto de romper para a perfeição Yuan Yang, com um cultivo tão alto. Ela apenas transmitiu o cultivo por menos de 10 minutos, e isso a fez cair um pequeno reino. Mas, felizmente, depois que ela terminar de transmitir, ela receberá o dobro de feedback. Isso a faz não se importar nem um pouco com a queda de reino. Em vez disso, ela está constantemente olhando para a contagem regressiva da habilidade no sistema. O tempo dessa habilidade de dedicação de cultivo altruísta é muito curto. Só posso transmitir cultivo por 10 minutos. É demais. Um pouco da força de transmissão de cultivo. Se tanta força de cultivo fosse colocada em tempos normais, eu nem ousaria pensar nisso. No segundo seguinte, houve outro som abafado de explosão. Meu aura aumentou violentamente novamente, rompendo diretamente para o estágio inicial do reino original. Apressei-me em usar meu poder para ajustar minha respiração, para estabilizar meu próprio reino. E Bai Ji atrás de mim, acabou de terminar o trabalho. Preparando-se para vestir suas roupas, de repente, uma voz do sistema apareceu em sua mente. Como você usou a habilidade pela primeira vez e acionou com sucesso uma recompensa oculta, por favor, ajude seu mestre a estabilizar seu reino. E receba adicionalmente um feedback de cultivo em dobro. Durante o processo de estabilização, você também deve manter uma distância próxima, caso contrário, você não poderá obter recompensas adicionais. A recompensa é extracionada pelo sistema. Para Bai Ji, é naturalmente uma ótima coisa. Ela como Xinyan, mestre esposa. Com a cara de pau, ela veio silenciosamente para o quarto de seu discípulo no meio da noite e transmitiu o cultivo de costas para costas. Para quê? Não é para obter o feedback de cultivo duplicado do sistema após a doação de cultivo? Mas agora ele não precisa usar seu próprio cultivo para transmitir energia. Ele pode obter um feedback extra de cultivo duplicado. Como ele não pode se surpreender? Como ele não pode acordar? Mas ele mal ficou feliz por 2 segundos e todo o rosto incrivelmente belo ficou vermelho em um instante. Os requisitos mencionados pelo sistema antes o deixaram um pouco envergonhado. Afinal, ela é a Xinyan de Lamian Wenwen. Tal coisa embaraçosa. Ele não sabia o que fazer por um tempo. Como esse sistema pode ser assim? Deixe-me ajudá-lo a entender de forma constante. Isso é muito embaraçoso. Bai Ji neste momento já estava sendo ofuscada pela enorme vantagem na tarefa do sistema. Ela se aproximou diretamente e então lentamente me guiou para estabilizar a compreensão que acabava de romper continuamente. De repente, senti Xinyan se aproximando de mim por trás. Aquele sentimento maravilhoso me deixou em pânico instantaneamente. Meu coração estava batendo forte. Não posso deixar Xinyan notar algo incomum, caso contrário, Xinyan vai me entender mal. Então eu realmente não tenho como explicar. Certo, acalme-se. Suprima os pensamentos confusos em seu coração. Não devo continuar pensando bobagens. Sob a ajuda de Xinyan, Zantão estabilizou seu cultivo enquanto tinha que se distrair para acalmar seus pensamentos confusos. Após muitos esforços, o efeito alcançado não foi satisfatório. Como isso poderia acontecer? Será que não consigo nem suprimir essa pequena mudança? Incapaz de suprimir o qi sanguíneo em seu corpo, Zantão começou a duvidar de si mesmo. Saiba que, quer seja antes da transmigração, ou após a fusão com este corpo, as memórias que ele obteve, seus 2 pais, sempre o ensinaram desde pequeno a ser uma pessoa honesta. Mas agora, ele teve um acidente neste momento, o que o deixou extremamente envergonhado.
Justamente quando ele estava tentando várias vezes, mas ainda não conseguia, um suspiro de desespero ressonou atrás dele. Então, uma brisa perfumada soprou em seu ouvido. Seu coelhinho, é tudo culpa da Xinyan. Xinyan assume a responsabilidade sozinha. A ajuda de Bai Jie deixou o coração de Zantão extremamente contraditório. Você não precisa se preocupar comigo. Daqui a pouco, eu ficarei bem naturalmente. Bai Jie atrás não parou por causa das palavras preocupadas de Zantão. Em vez disso, enquanto ajudava Zantão, um rosto charmoso e incomparável se aproximou do ouvido de Zantão. Tudo bem. Eu sei o que estou fazendo. Agora relaxe e faça o que seu coração mandar. Enquanto falava, ela começou a ajudar Zantão a dissipar o qi sanguíneo agitado. Apenas a força de Zantão o deixou bastante chocado. Sob a ajuda de Xinyan, o qi sanguíneo agitado no corpo de Zantão foi completamente acalmado em menos de 5 minutos, com Zantão respirando fundo e lindamente. Seu corpo finalmente se acalmou e voltou ao estado natural. Depois de ajudar Zantão a resolver o problema, a Xinyan atrás dele respirou fundo um tanto distraída. Ufa, não foi fácil. Finalmente completei a tarefa. Com o pensamento de Xinyan, uma onda rica de flutuações de energia primordial emanou de seu corpo, apagando instantaneamente todos os vestígios. No final, ela acenou levemente com a mão. Um novo vestido taoísta branco envolveu instantaneamente sua figura requintada, e sua frieza retornou ao seu rosto. O temperamento de toda a pessoa voltou ao estado passado, uma postura de não se aproximar de estranhos. Assim que Xinyan terminou de fazer isso, Zantão também se recuperou da estabilização do reino. No segundo seguinte, ele levantou as mãos e fez lentamente movimentos de conclusão. Neste momento, a base em seu corpo, com a ajuda de Xinyan, já estava tão sólida quanto uma rocha e não haveria mais problemas. Em sua alegria, ele se levantou apressadamente e perguntou a Xinyan atrás dele com um rosto preocupado. Xinyan, seu cultivo. Bai Jie ergueu a mão e apontou para a preocupação de Zantão, mudando sua anterior aparência tímida de garota. E respondeu com um tom um tanto frio. Desta vez, minha ajuda você se limita ao conhecimento entre nós dois. Se você ousar deixar uma terceira pessoa saber, eu absolutamente não vou te perdoar. Bai Jie simbolicamente advertiu e ameaçou Zantão. Afinal, ela é a Xinyan de Zantão. Esse tipo de coisa nunca deve ser divulgada. Zantão originalmente não planejava conversar sobre isso com ninguém, então ele concordou prontamente. Não se preocupe, Xinyan, guardarei a sua bondade para sempre no meu coração. Absolutamente não revelarei uma palavra sequer do que aconteceu esta noite. Com a garantia de Zantão, Bai Jie sentiu-se um pouco mais aliviada. O rosto originalmente frio também suavizou um pouco. Aproximou-se, com um olhar complexo, observando o pequeno homem alto e bonito à sua frente. Inconscientemente, ajudou a ajeitar a gola da roupa dele. Pronto. Tenho que ir. A questão do espelho do Vale Jiuli, eu vou te ajudar a resolver. Desde que os pais de Zantão foram incriminados e presos, ele nunca havia recebido o carinho de ninguém. Agora, o cuidado de Xinyan com ele o comoveu profundamente. Ele assentiu pesadamente e apressou-se a abrir a porta para Xinyan. Xinyan, tenha cuidado ao sair. Eu certamente, no espelho do Vale Jiuli, trarei glória para a seita, para o Shifu e para Xinyan. Jamais os decepcionarei. Xinyan assentiu satisfeita e, com um leve toque do pé de Jade, flutuou para fora do anexo como uma fada, deixando o jardim lateral. Observando a silhueta de Xinyan se afastar e lembrando-se da bondade que Xinyan lhe mostrará agora há pouco, Zantão ainda sente que tudo isso é como um sonho. Relembrando a experiência de agora, Zantão secretamente decide que nesta vida ele deve proteger Xinyan adequadamente. Numa alcova tranquila e elegante, uma mulher vestida de branco, como uma fada celestial, está com o rosto levemente corado. Com o peito a subir e descer violentamente, ela está apoiada na porta do quarto, embora antes estivesse a cumprir uma tarefa. Só de relembrar, ainda se sente um pouco perturbada. Respirando fundo, Bai Jie inconscientemente lembrou-se do Shifu de Zantão. Isso a deixou um pouco melancólica. Tenho vivido sozinha há muito tempo. Ela e o marido sempre tiveram um relacionamento ruim, estando separados há 8 anos. E ela agora tem 40, exatamente na idade em que está faminta como uma loba. Mas ela não pode realmente fazer nada mais excessivo, afinal, ela é a Xinyan dele. Essa relação a deixa com medo e também com outros pensamentos. Apressadamente balançou a cabeça, afastando os pensamentos confusos da mente.
Com um leve toque do pé, num flash, ela sentou-se em cima da cama. Apressadamente usou os poderes, sentindo seu próprio nível. Assim que sentiu, uma alegria frenética nasceu no seu íntimo. Até, sob surpresa, começou a falar sozinha. Este sistema é realmente incrível. Há pouco tempo, por causa de um cultivo forçado, meu nível foi forçado a cair para o estágio intermediário da alma nascente. Mas agora, não só permitiu que meu cultivo retornasse ao estágio avançado da alma nascente, como também superou de uma vez o gargalo que me incomodava há mais de 2 anos, elevando-me diretamente para o estágio da alma nascente perfeita. Além disso, a recompensa de cultivo em dobro daqui a 3 dias, se eu conseguir aproveitar esta oportunidade. Quem sabe, talvez eu possa romper novamente. Se eu realmente romper, não seria isso me permitir tornar-me uma especialista no estágio da alma divina? O estágio da alma divina é um grande estágio acima do estágio da alma nascente. Os cultivadores neste nível não só podem libertar a sua consciência divina, mas também a sua vida aumentará drasticamente. E quanto maior o nível, mais longa será a vida. Claro, o prolongamento da vida também será acompanhado por uma mudança que mais comove as mulheres. Pode retardar o envelhecimento da sua aparência, permitindo-lhes manter a sua beleza e juventude por mais tempo. Isto é uma atração fatal para Baixia. Pergunto eu. Qual mulher no mundo não ama a beleza? Ela, Baixia, não é exceção. Portanto, neste momento, ela espera muito conseguir romper para o estágio da alma divina. Sob excitação, ela apressadamente perguntou ao sistema. Ela queria saber se havia novas tarefas para fazer. Sistema, a tarefa anterior já foi concluída. Dê-me novas tarefas rapidamente. Ok, a nova tarefa está sendo ativada para você agora. Desculpe, sua distância é muito grande. Não é possível sentir a nova tarefa. Aproxime-se do seu mestre e tente novamente ativar a nova tarefa. A resposta do sistema deixou Baixia um pouco surpresa. O sistema queria dizer que no futuro, ela deve acompanhar Zantão para poder aumentar constantemente a sua força. Isso fez com que Baixia pensasse um pouco mais. Este pequeno discípulo é o discípulo do meu companheiro. O que aconteceu esta noite já foi muito ultrajante. Se eu me aproximar demais, será que ela pensa que eu, como esposa do mestre, estou a seduzi-lo amigavelmente? A esposa do mestre de Baixia e Zantão casou-se temporariamente por ordem da seita, para formar uma aliança em segredo. Ela quase não tem amor pelo mestre de Zantão no coração. Mas mesmo que não ame, ela está casada há muitos anos, e para salvar as aparências, ela naturalmente não pode fazer nada de extremo. Virou a cabeça e olhou para fora da casa. O céu já estava completamente escuro. O impulso original de procurar Zantão novamente foi suprimido por uma desculpa qualquer. Ela acabou de romper 3 pequenos reinos seguidos hoje e precisa de um ambiente tranquilo para se adaptar. E meu reino, depois de uma queda e 2 ascensões, também precisa se estabilizar um pouco. Parece que só posso procurá-la amanhã de dia. Se Baixia quer usar o cultivo de retorno em 3 dias para romper para o reino da alma nascente de uma vez, ela deve levar sua força ao pico da perfeição do reino da alma nascente nesses 3 dias. Caso contrário, ela desperdiçará esta grande oportunidade. Então, mesmo que ela se sinta muito nervosa sobre o assunto desta noite, ela tem que fazer a tarefa e se aproximar à força com vergonha. Enquanto Baixia está estabilizando seu cultivo na casa, Zantão está na casa dela, deitado preguiçosamente em uma cama de madeira simples, esculpindo um pedaço de palha. Em sua mente, ela está constantemente recordando os sacrifícios que a esposa do mestre fez por ela. Além de estar comovido, um pequeno coração está pensando para lá e para cá como se estivesse apaixonado pela primeira vez. No entanto, ela apenas pensou por um momento e balançou a cabeça bruscamente, jogando tudo isso para fora de sua mente. Como posso me interessar pela esposa do mestre? Não pode ser. Ela é minha esposa do mestre. Posso protegê-la por toda a minha vida, mas nunca devo dar um passo além do limite. A educação moral que Zantão recebeu desde pequena a fez manter firmemente o conceito de retidão em seu coração. Ela se virou e, à força, tentou não pensar nos pensamentos impuros em seu coração, cobrindo-se com o cobertor e adormecendo profundamente. Uau! O som do galo da cauda de fênix cantando ao amanhecer perturbou Zantão em seu belo sonho. Depois de se lavar, ela ainda tem coisas importantes para fazer hoje. Como sua energia primordial já atingiu o reino do cadáver primordial, ela também deveria aprender algumas energias primordiais.
A energia primordial usa a energia primordial dentro do próprio corpo para lançar uma habilidade. Geralmente, só depois que a força atinge o reino do cadáver primordial é que há energia primordial suficiente para aprender e lançar a energia primordial. Claro, o poder da energia primordial depende inteiramente da classificação da energia primordial. Se um cultivador tiver a capacidade, ele pode selecionar diretamente energias primordiais de alto nível para cultivar. Zantão, como um dos discípulos que seu mestre menos se importa, tem um status na seita imaginável. Como ela poderia conseguir diretamente energias primordiais de alto nível? Ela só pode pensar em começar cultivando energias primordiais de grau mortal e, em seguida, obter um conjunto de energias primordiais de grau profundo. Depois de sair, ela foi diretamente para o salão de transmissão de mérito. O salão de transmissão de mérito é o lugar onde os discípulos da seita dos 9 céus aprendem a energia primordial. Dentro da loja, centenas de estantes de livros estão dispostas ordenadamente. Cada estante tem energias primordiais de diferentes graus. Entre eles, não apenas existem energias primordiais de grau profundo, mas também energias primordiais de grau espiritual. Zantão está naturalmente com muita inveja disso. E quer muito aprender uma energia primordial de grau profundo. É uma pena que o aprendizado de cada energia primordial exige uma grande quantidade de contribuições da seita ou dinheiro primordial para pagar. Dinheiro primordial é a moeda comum deste mundo. Uma energia primordial de baixo grau de grau profundo geralmente custa cerca de 1000 unidades de dinheiro primordial. Como um discípulo, o salário mensal de Zantão é de apenas 20 unidades de dinheiro primordial. Essas unidades de dinheiro primordial são distribuídas pela seita. E ele as usou para comprar todos os tipos de tesouros celestiais para seu próprio cultivo. Agora, depois de mais de 3 anos, ele economizou apenas 68 unidades de dinheiro primordial, o que não é suficiente nem para a ponta do iceberg para comprar uma energia primordial de baixo grau de grau profundo. Balançando a cabeça impotente, ele só pôde fixar seus olhos nas energias primordiais de grau mortal. Depois de selecionar cuidadosamente, Zantão está muito interessado em um conjunto de técnicas de punho louco de alto grau de grau mortal. Justamente quando ele estava se preparando para usar o dinheiro que economizou para comprar esta energia primordial, um som familiar de escárnio veio da estante de energias primordiais de grau profundo do outro lado. O filho de um criminoso só é digno de aprender energias primordiais de grau mortal e nunca será promissor em sua vida. Ao ouvir este som de escárnio, Zantão se virou apressadamente para olhar. Quando viu a pessoa que falou, uma expressão de raiva instantaneamente apareceu em seu rosto. A pessoa que estava zombando agora tem um rosto magro e bochechas cavadas. Sob as sobrancelhas em forma de 8, um par de olhos pequenos faz as pessoas darem uma olhada e sentirem muito desgosto. Zantão naturalmente conhece essa pessoa. A outra parte se chama Reli. Ele é um servo da pessoa que causou a prisão de seus pais. Só não sei como ele veio para a seita dos 9 céus. Reli também reconheceu Zantão de imediato. Ela ajudou seu mestre a incriminar os pais de Zantão e até se esforçou um pouco. Então, ao ver Zantão, ela não pôde deixar de zombar dele. Diante do escárnio público de Reli, Zantão não refutou. Para ela, o encontro de inimigos é para lutar. Por que tantas palavras? Com o punho cerrado com força, ele empurrou com força os pés e levantou um punho do tamanho de um balde. Ele bombardeou Reli diretamente em alta velocidade. Reli viu Zantão atacá-la ativamente. Não pôde deixar de soltar um sorriso frio. Seu idiota, como seus pais. Eu tenho a força final primordial. Com sua força primordial inicial, você se atreve a competir comigo? Você realmente não sabe se está vivo ou morto. Diante do soco vigoroso de Zantão, Reli parecia não se importar na boca, mas ainda assim concentrou toda a sua energia primordial em seus braços, pronto para cruzar e resistir ao soco de Zantão. Na opinião de Reli, o reino de Zantão é um nível inferior ao dela. Com sua rica energia primordial de um nível superior, ela pode facilmente receber este soco. Justamente quando ela estava cheia de confiança e sentiu que sua defesa era infalível, o punho de Zantão já havia se aproximado de seus braços. Justamente neste momento, a energia primordial originalmente acumulada nos braços de Reli para a resistência foi realmente dissipada por uma aura misteriosa, e então houve um estalo. Sem a resistência da energia primordial, os braços foram diretamente quebrados em 4 pedaços pelo soco de Zantão. Não só isso.
Como o poder do punho era muito grande, a força restante do punho atingiu violentamente o corpo de Reli. Com alguns estalos, algumas costelas de Reli foram quebradas no local, e toda a pessoa voou para longe por mais de 10 metros. Ela desmaiou no local. Zantão destruiu o inimigo com um soco devastador, limpo e rápido. De repente, causou choque entre os discípulos assistindo ao redor. Como isso é possível? O reino inicial primordial realmente transformou um oponente final primordial em um aleijado com um soco. Meu Deus, essa pessoa realmente cruzou um pequeno reino. Ele resolveu o oponente com apenas um soco. Como ele fez isso? Justamente quando inúmeros discípulos assistindo estavam um pouco confusos. Algumas pessoas com olhos perspicazes perceberam a diferença. Não está certo. Aquele garoto primordial inicial, a principal técnica de cultivo dele parece ser a técnica número 1 do mundo. Lei original? Que lei original? Sim, é realmente a lei original, mas ele parece ter apenas cerca de 20 anos. Como ele poderia ter cultivado seu reino até o estágio inicial primordial usando a lei original? Se dissermos que Zantão usou o estágio inicial primordial para pular um pequeno reino e derrotar facilmente o estágio final primordial, isso seria o suficiente para chocar todos os discípulos presentes. Então Zantão, com cerca de 20 anos, confiou no cultivo da lei original para romper com o estágio inicial primordial. Seria o suficiente para fazer com que todos os discípulos presentes começassem a duvidar de suas vidas. É preciso saber que a lei original é reconhecida por todos os cultivadores como a técnica principal mais difícil de cultivar do mundo. Ser capaz de romper com o estado primordial confiando na lei original por volta dos 30 anos já é considerado um talento raro. Mas este garoto na frente dele já havia rompido com o reino primordial por volta dos 20 anos. Como isso não poderia chocá-los? Enquanto os discípulos estavam incrédulos, Zantão também ficou surpreso com o resultado da batalha agora. Ele sabia que a lei original era muito forte, mas quão forte era? Ele não tinha certeza em seu coração. Então, este confronto. Além de querer espancar seus inimigos, ele também queria testar o quão poderosa era a lei original. Mas o que ele não esperava era que ele transformasse seu inimigo, que era um pequeno reino superior a ele, em um aleijado. Com apenas um soco. Isso estava completamente além de suas expectativas. Justamente quando ele estava muito satisfeito com o poder da lei original. E estava um pouco convencido, uma voz furiosa soou da parte de trás da multidão. Discípulo desavergonhado, ousa atacar em público. Feriu gravemente meu irmão aprendiz. Parece que terei que te dar uma boa lição. Seu sujeito sem educação. A pessoa que falou neste momento tem um rosto quadrado, sobrancelhas grossas e olhos brilhantes, e tem um certo impulso. E sua força deixa todos ao seu redor temerosos. Muitos discípulos reconheceram essa pessoa na primeira vez. Este não é King Shu? Ele realmente rompeu seu reino novamente. Sua força atingiu a perfeição do espírito circular. Este King Shu e Reli são do mesmo mestre. Parece que essa pessoa quer defender Reli. O aparecimento de King Shu fez Zantão gritar secretamente em seu coração. Sua força e a do oponente. A diferença é muito grande. Mesmo que a técnica original seja poderosa, é impossível lutar através de 7 pequenos reinos. Então, ele pensou rapidamente, procurando uma maneira de se livrar disso. Do problema atual. Que pena que King Shu não daria a Zantão tempo para pensar em contramedidas. Ele trocou um bastão preto em sua mão e o levantou bem alto com as duas mãos. Ele atacou Zantão rapidamente, querendo espancar Zantão até aleijá-lo. Enfrentando o ataque mortal de King Shu, era impossível para Zantão escapar agora. Ele só podia lutar até a morte. Ele apertou os punhos novamente, pronto para o pior plano de bater de frente. Justamente quando King Shu estava segurando o bastão, forçando o Zantão, pronto para dar a Zantão um golpe fatal. Uma figura apareceu de repente na frente de Zantão. A figura era incrivelmente linda e graciosa. Só de olhar para ela seria suficiente para enlouquecer qualquer homem. O aparecimento da figura foi acompanhado por um tapa. King Shu, que estava originalmente agressivo, teve seu ataque quebrado com um tapa e até foi espancado até sangrar. Que audácia! Que truque! Que tipo de coisa você é? Quem agiu? Emitiu uma repreensão furiosa e melodiosa. E essa figura graciosa e essa bela voz eram muito familiares para Zantão. Era sua Xinian, Bai Jie. Zantão não esperava que, neste momento de crise, Xinian aparecesse aqui e ainda o defendesse. Na verdade,
Baigia se levantou cedo e se arrumou cuidadosamente. Ela queria encontrar Zantão para continuar fazendo missões, mas quando chegou à casa de Zantão, descobriu que, depois de perguntar, soube que Zantão tinha ido ao salão de transmissão de mérito. Então ela veio aqui sem parar. Assim que chegou aqui, viu Zantão espancando Reli até aleijá-lo com um soco. Originalmente, ela queria esperar que os discípulos ao redor se dispersassem antes de se aproximar de Zantão, mas o aparecimento de King Shu a forçou a aparecer. Afinal, para ela, Zantão não era mais apenas um pequeno discípulo. Quer seja no sistema, ela pode usar Zantão para fazer missões e aumentar rapidamente seu cultivo. Ou as coisas vergonhosas que aconteceram ontem à noite, tudo isso aumentou invisivelmente o status de Zantão em seu coração. Então, quando ela viu que King Shu estava tramando matar, ela naturalmente teve que protegê-lo. Baigia apareceu e deu um tapa em King Shu, fazendo-o vomitar sangue, o que causou uma comoção instantânea entre os discípulos ao redor. Não é a anciã Bai? Ela é tão bonita. Ela não parece nada uma cultivadora de cerca de 40 anos. Não é? Aquela pele macia e suave parece uma garotinha de uns 20 anos. Não é à toa que sua filha pode se tornar a primeira beleza da nova geração da nossa seita Nove Céus. Comparado com a força demonstrada, o foco dos discípulos era mais na beleza deslumbrante de Baigia. Afinal, mestres são comuns, mas belezas incomparáveis não são. Do outro lado, King Shu ficou um pouco atordoado ao levar um tapa de Baigia. Ele cuspiu um bocado de sangue e se acalmou um pouco, quando descobriu que quem o havia ferido era Baigia. A força em seu corpo desapareceu instantaneamente. Com uma aparência obediente, ele rapidamente fez uma grande saudação a Baigia. Anciã Bai, por que você veio aqui? Este discípulo estava apenas impulsivo há pouco. Eu não queria realmente intimidar os mais jovens com os mais velhos. Por favor, me perdoe. A força de King Shu já não é baixa. Ele está no pico do reino Yuanling e falta apenas um pequeno passo para entrar no reino Yuan Qing. Mas mesmo assim, na frente de Baigia, que está no pico do reino Yuanyang, ele não é nada. Você tem mais de 40 anos e intimida um discípulo de cerca de 20 anos. Você acha que é muito capaz? É mesmo? Se você realmente é capaz, então consiga um bom lugar na grande competição da seita em meio mês. Caso contrário, intimidar os mais jovens com os mais velhos só mostrará sua fraqueza interior, enfrentando a proteção de Baigia. King Shu não ousou soltar um peido e só pôde assentir fracamente em reconhecimento de seu erro. Este assunto é culpa deste discípulo. Eu não deveria ter intimidado os mais jovens com os mais velhos. Irmão mais novo. Eu estava errado antes. Por favor, não se importe. Este mundo é originalmente um mundo onde os fortes comem os fracos. Se os cultivadores que vivem neste mundo não conseguem se curvar e se esticar, eles não irão muito longe e enfrentarão uma morte prematura. A razão pela qual King Shu defendeu Reli não era por causa do relacionamento entre os dois como irmãos da mesma seita, mas porque Reli normalmente lhe dava muitos presentes. Então, ele também é considerado um de seus pequenos irmãos. Vendo seu pequeno irmão sendo gravemente ferido em público, ele naturalmente teve que defendê-lo. Só que ele não esperava. Desta vez, ele chutou um espinho. Não só não conseguiu ensinar uma lição, como levou um tapa na cara em público. Um tapa que o fez sangrar pela boca. E o mais importante é que ele, com seu cultivo de aperfeiçoamento do núcleo espiritual, teve que se desculpar publicamente com um mero discípulo do estágio primário original. Desta vez, ele realmente passou vergonha. Uma desculpa humilhante. Zantão também não queria expandir o assunto, então teve que dar uma saída para a humilhação. Irmão Sênior Ku, você está exagerando. Eu e aquele Reli temos algumas rixas antigas. Você não sabia, então houve um mal-entendido. Ah, é assim. Eu nunca mais vou interferir nos assuntos dessa pessoa. Vou me despedir primeiro. Kuru obteve uma saída, curvou-se apressadamente, virou-se e foi embora, mas assim que ele se afastou, ele rangeu os dentes com raiva no coração, extremamente envergonhado. Esse maldito garoto me fez passar vergonha em público. Muito bem. Quando tiver uma oportunidade no futuro, eu definitivamente vou aleijá-lo. Agora Zantão tem Baigia para protegê-lo. Ele naturalmente não se atreve a fazer nada, mas essa afronta. Ele vai se vingar cedo ou tarde. Com a partida de Kuru, Baigia chamou 2 discípulos e pediu que ajudassem Reli a voltar para se curar. E os discípulos ao redor, vendo que não havia mais diversão,
também se dispersaram um após o outro. O ato de heroísmo de Baigia desta vez fez com que ele, no coração de Zantão, se tornasse ainda mais importante. Dando um passo à frente, Zantão, com o rosto cheio de gratidão, juntou as mãos em direção a Baigia e agradeceu. Muito obrigado, Xinyan, por me salvar. Sua bondade para comigo eu nunca esquecerei em toda a minha vida. Baigia veio aqui desta vez apenas para encontrar Zantão. A ação anterior foi apenas por acaso, mas ele não sabia que este ato de salvamento era excepcionalmente caloroso no coração de Zantão. Você deve saber que, desde que os pais de Zantão foram incriminados e presos e expulsos de sua família, ele sofreu todos os tipos de sarcasmo e ridículo, mas Xinyan é tão boa para ele, o que o fortaleceu ainda mais. Na crença de que ele deve proteger Xinyan nesta vida, Baigia realmente não pensou muito sobre isso. Ele agora só quer fazer tarefas contando com Zantão para aumentar sua força. Ouvindo as palavras de gratidão de Zantão, ele apenas sorriu levemente e não se importou. Em vez disso, ele usou Zantão para retornar em uma voz que só ele podia ouvir. Você vem ao meu quarto secretamente mais tarde. Eu tenho algo para te dizer. Assim que Xinyan terminou de falar, ela sentiu que algo estava errado. Ir secretamente para o quarto dela, isso soa como se estivesse tendo um caso. Isso fez com que o rosto branco e belo de sua beleza nacional ficasse vermelho. Sem se importar com Zantão, que estava ao lado, atordoado com essa bela paisagem. Ela imediatamente se virou e foi embora com alguma timidez. E com a partida de Xinyan, Zantão lentamente voltou a si e acenou com a cabeça significativamente. Não se preocupe, Xinyan, eu vou secretamente. Zantão originalmente queria vir ao salão de transmissão de poder para praticar, mas o resultado foi que o plano original não foi comprado. Ele também teve uma luta, embora tenha transformado seu inimigo em um aleijado com um soco. Se Xinyan não tivesse saído para protegê-lo, ele provavelmente teria sofrido muito desta vez. Lembrando a cena emocionante de agora, Zantão cerrou os punhos com força. Parece que minha força ainda é muito fraca. Sem falar em resgatar meus pais, até mesmo um discípulo sênior da seita pode me causar um perigo extremo. O maior desejo no coração de Zantão nos últimos anos tem sido resgatar seus pais na prisão. Mas para realizar este desejo, ele enfrentará forças extremamente aterrorizantes e superpotências que são suficientes para deixar as pessoas sem fôlego. Sua força inicial original agora, embora já seja excelente em Tongren, em comparação com seus inimigos, ele nem tem a capacidade de mover um dedo mindinho dos outros. Portanto, nesta batalha, ele mais uma vez entendeu que o caminho para resgatar seus pais ainda é longo e árduo. Retirando seus pensamentos, ele pensou em Xinyan dizendo a ele para ir secretamente ao quarto dela quando ela saiu. Será que Xinyan vai transmitir poder para ele de novo? Pensando na transmissão de poder de Xinyan na noite passada, que o fez melhorar sua força rapidamente, ele ficou indescritivelmente animado. Além disso, Xinyan também o ajudou ontem à noite. Essa sensação ainda o deixava insatisfeito até agora. Pensando, os pensamentos de Zantão se tornavam cada vez mais descabidos. Ele rapidamente balançou a cabeça, repreendendo-se com raiva e autocrítica. Seu idiota! O que você está pensando o dia todo? Ela é a minha Xinyan. O que aconteceu ontem à noite foi apenas um acidente, entendeu? Um acidente. O coração reto de Zantão o forçou a se convencer, embora o Shifu nunca se importasse com ele. Mas, afinal, era seu Shifu, e a Xinyan sempre seria a companheira do Shifu. Livrando-se dos pensamentos lascivos, ele olhou para os lados e saiu silenciosamente do salão de transmissão de mérito, para um pátio principal elegante e distinto. Uma cabeça furtiva espreitou por trás de um pilar de pedra com a metade da altura de uma pessoa. Quando percebeu que não havia ninguém por perto, correu rapidamente em direção a um portão. Criac! Zantão abriu o portão rapidamente, em seguida, fechou-o rapidamente com a mão. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ele examinou a decoração do cômodo. Este quarto tinha o branco puro como tom principal, quer fossem mesas, cadeiras, bancos ou vários utensílios de cortina. Quase tudo era branco puro. No centro do quarto, perto de uma mesa de madeira branca pura, a Xinyan estava sentada silenciosamente esperando por Zantão. Vendo Zantão entrar, ela gesticulou casualmente para que ele se aproximasse. Ninguém te viu vindo, certo? Não. Zantão respondeu com uma expressão de certeza. Isso fez Baigia relaxar um pouco, e então ela explicou com constrangimento. Eu e seu Shifu estamos separados há 8 anos.
Embora ele mora ao lado, eu não quero que ele saiba que eu e um discípulo homem estamos muito próximos. Para evitar mal-entendidos. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu não vou deixar a reputação da Xinyan ser prejudicada. É bom que você entenda. No futuro, é melhor vir aqui secretamente. Ok. Sem problemas. A conversa dos dois era como se estivessem se preparando para fazer algo obscuro, com medo de que alguém soubesse. Na verdade, Baigia fez isso. Principalmente porque, no passado, como santa da Academia dos Cinco Elementos, ela prestava muita atenção à sua própria reputação. O pátio lateral de Zantão estava cheio de discípulos, e havia muitas bocas para falar. Não era adequado para entrar e sair por um longo tempo para fazer missões. Então, ela decidiu deixar Zantão ir secretamente ao seu quarto. Dessa forma, muitos problemas desnecessários poderiam ser evitados. Vendo Zantão concordar sinceramente, Baigia não gastou mais energia neste problema e rapidamente mudou o assunto para o ponto principal. Eu pedi para você vir para te contar algumas coisas sobre a sua técnica de cultivo principal. A Xinyan estava falando sobre a lei primordial. Zantão sempre foi muito curioso sobre a lei primordial. Ele tinha todos os tipos de perguntas em seu coração. Infelizmente, ele era apenas uma pessoa em desgraça. Onde ele teria recursos para entender isso? Agora, a Xinyan estava prestes a explicar sobre a lei primordial. Ele naturalmente não poderia estar mais feliz. Sim, é sobre a lei primordial. Baiji estava disposta a dizer essas coisas para Zantão não porque ela não tinha nada para fazer. Mas depois de ajudar Zantão a resolver o problema no salão de transmissão de mérito, o sistema de repente lançou uma missão de grau terra. Era para ela explicar detalhadamente a essência da lei primordial para Zantão. Então, ela deixou Zantão ir ao seu boudoir para conversar bem com ele. Você sabe por que a lei primordial se tornou a técnica número 1 do mundo? A pergunta de Baiji fez Zantão balançar a cabeça com constrangimento, indicando que não sabia. A razão pela qual a lei primordial é considerada a número 1 entre todas as técnicas é porque esta técnica é extremamente especial. Extremamente especial? O que você quer dizer? Zantão foi instantaneamente provocado pelo interesse máximo por uma frase de Baiji. A força de combate dos cultivadores que praticam a lei primordial é incomparável. Sem falar em lutar através de pequenos reinos, mesmo em estágios posteriores, lutar através de grandes reinos é uma coisa fácil. Zantão concordou extremamente com o que Baiji disse e assentiu. Ele havia derrotado facilmente Reli, que estava um pequeno reino acima dele. Vendo Zantão concordar, Baiji não parou de explicar, mas continuou. A razão pela qual a lei primordial é tão poderosa é porque a lei primordial, esta técnica de cultivo principal, cultiva a essência da energia primordial do céu e da terra. Quando a energia primordial cultivada por outras técnicas encontra a energia primordial cultivada pela lei primordial, ela será inexplicavelmente dispersada. É como um ministro encontrando um monarca, ela vai se afastar. Claro, se a força de ambos os lados for muito diferente, essa dispersão não será tão óbvia. No entanto, em uma batalha onde a diferença de reino não é grande, a lei primordial definitivamente esmagará todas as técnicas do mundo. Portanto, a lei primordial é reconhecida por todos os cultivadores como a técnica número 1 do mundo. Ao ouvir a explicação de Baiji sobre o quão poderosa era a lei original, Zantão de repente percebeu. Não é à toa que eu disse como consegui quebrar a defesa de Zali tão facilmente. O Qi-Yuan da lei original pode dissipar o Qi-Yuan cultivado por outras técnicas, o que equivale a ignorar o ataque da defesa. Bom, isso é incrível demais. Zantão ficou animado. A voz aumentou várias vezes. Ei, não pode xingar. Sim, fui indelicado agora há pouco. Baiji viu que Zantão estava um pouco animado. Sacudiu a cabeça sem palavras, mudou de assunto e continuou a falar sobre a intenção da lei original. Não fique tão feliz ainda. A lei original pode se tornar a técnica número 1 do mundo. Naturalmente, não é tão fácil de cultivar. Você sabe por que a lei original é considerada por todos os cultivadores a técnica mais difícil de cultivar? Baiji perguntou novamente, fazendo com que Zantão, que estava originalmente animado, ficasse um pouco mais calmo, franzisse a testa em dúvida e perguntasse a Baiji com curiosidade. Não é porque ele precisa de várias vezes, ou até dezenas de vezes, mais recursos para cultivar? Ao ouvir a pergunta retórica de Zantão, Baiji sorriu levemente e balançou a cabeça ligeiramente. Esta é apenas uma pequena parte da razão. A história registrada dos cultivadores tem milhões de anos.
Essas famílias e seitas originais carecem desses recursos? Zantão pensou sobre isso. Também balançou a cabeça e olhou para Baigia com mais curiosidade. Baigia viu Zantão. Queria muito saber a razão mais profunda e não escondeu nada, continuando a explicar. Se aquelas famílias e seitas originais quiserem concentrar recursos para cultivar um discípulo que se concentre na lei original, seria muito fácil. Mas por que os cultivadores de nível superior? Quase não há ninguém que se concentre na lei original? A principal razão é que o cultivo da lei original atinge o estágio final. Quase 10 mortes e nenhuma vida. 10 mortes e nenhuma vida, Xinian. O que você quer dizer com isso? Uma frase de Baigia assustou Zantão. Pelas palavras de Baigia, Zantão podia ouvir que cultivar a lei original tinha um grande risco. Isso o deixou ansioso para saber o que estava acontecendo. Baigia olhou para Zantão. Suspirou levemente. Esta é uma longa história. Você conhece o espelho? Baigia não estava com pressa para explicar, mas primeiro perguntou a Zantão um problema. Ele entende um pouco sobre isso. Ouvi dizer que é quando um cultivador atinge o grande reino do Yuan King Helm que ele aparecerá pela primeira vez. Depois disso, cada vez que houver um grande avanço, ele aparecerá novamente, e será mais forte a cada vez. É o maior obstáculo para os cultivadores romperem o grande reino. Baigia viu que Zantão não sabia muito e não perguntou mais. Em vez disso, continuou a explicar. Sim, o espelho também é conhecido como imagem no espelho. Ele pode refletir os desejos mais vergonhosos no fundo do coração de cada cultivador. Ao romper o grande reino, o espelho descerá ao corpo do cultivador através de canais especiais e então eles amplificarão infinitamente os desejos do coração do cultivador, permitindo que ele se entregue e, finalmente, aproveitem a oportunidade para assumir a iniciativa do corpo. Depois de ocupar o corpo, eles devorarão a alma dentro do corpo para aumentar seu próprio propósito. O choque no coração de Zantão pode ser imaginado ao ouvir Baigia explicar isso. Ele não esperava que esse espelho fosse tão aterrorizante. Existe alguma maneira de lidar com eles? Zantão está ansioso para saber a solução. Claro que sim, e existem muitas maneiras de lidar com isso. Entre eles, a lei original é o maior inimigo dos espelhos. O quê? A lei original é o inimigo dos espelhos? Sim, a lei original é o inimigo dos espelhos produzidos por todos os cultivadores que não cultivam a lei original. É que o espelho gerado pelo cultivo da lei original não pode ser contido. O que você quer dizer? Você está tentando dizer. A lei original pode subjugar os espelhos de outras pessoas, mas os espelhos gerados pelo cultivo da lei original não pode ser contido? Zantão estava um pouco confuso, mas parecia entender um pouco. Você está certo. A lei original pode restringir os espelhos de outras pessoas, mas os espelhos gerados pelo cultivo da lei original não pode ser contido. Além disso, o espelho gerado pelo cultivo da lei original é várias vezes, ou até dezenas de vezes, mais forte do que o espelho gerado pelos cultivadores comuns. É por isso que a lei original é reconhecida por todos os cultivadores como a técnica mais difícil de cultivar do mundo. Então eu tenho que mudar rapidamente para um conjunto de técnicas de cultivo principal e recomeçar a cultivar. Zantão passou por uma lição de Baigia. Esta lição: vou destruir a lei original. Destruir. Lei original de cultivo, 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 lei original de cultivo. Depois da explicação de Baigia, Zantão finalmente entendeu a lei original. Com tanto pavor, ele só queria abandonar a lei original como sua principal técnica de cultivo. Mas a próxima frase de Baigia fez o coração de Zantão cair diretamente no abismo. É tarde demais. Contanto que um cultivador tenha praticado a lei original, mesmo que tenha avançado apenas um pequeno reino, será contaminado pela aura da lei original. Não importa qual técnica principal ele mude para cultivar, a imagem espelhada que aparece será exatamente a mesma da lei original. O quê? Isso é o fim. Está tudo acabado. Eu ainda tenho que resgatar meus pais. Eu não posso deixar que a imagem espelhada tome meu corpo. O que eu faço? O que devo fazer? Zantão se levantou para lutar e andou de um lado para o outro na sala. Gotas de suor escorriam incessantemente de sua testa, mostrando que ele estava completamente em pânico. No entanto,
Quando viu a Xinyan, de repente pensou em algo. A Xinyan teve paciência e disse tudo isso a ele, certamente não para minar seu coração de cultivo. Ela deve ter uma solução. Xinyan, você me disse tudo isso. Deve saber uma solução, certo? Você pode me dizer, Tuer, nesta vida, não pode ficar apenas no reino Yuanling. Os olhos profundos de Zantão olhavam fixamente para Xinyan, querendo saber a solução de sua boca. Vendo a ansiedade de Zantão, Baiji suspirou impotente e balançou levemente a cabeça. Ao longo de milhões de anos, a solução mais confiável para a imagem espelhada da lei original é apenas uma. No entanto, essa solução também é uma em 10.000 chances de sucesso. Tão difícil quanto escalar o céu. Que solução? Ao ouvir Baiji dizer que havia apenas uma solução, e que era uma em 10.000 chances de sucesso, tão difícil quanto escalar o céu, o rosto de Zantão ficou instantaneamente mais feio do que a morte. Mas ter uma solução é melhor do que não ter nenhuma. Ele só queria saber qual era a solução na boca da Xinyan. Isso é uma longa história. A energia primordial que cultivamos é o termo geral que os cultivadores usam para ela. Também é uma longa história. A energia primordial que cultivamos é o termo geral que os cultivadores usam para ela. E a composição da energia primordial é uma combinação de 7 elementos, sendo eles Yang, Yin, metal, madeira, água, fogo e terra, 7 energias primordiais. Cada energia primordial produzirá algo extremamente aterrorizante se for excessivamente condensada sozinha, genericamente chamado de pureza primordial. E a pureza primordial é dividida em pura Yang, pura Yin, puro metal, pura madeira, pura água, puro fogo e pura terra, 7 categorias. Ao ouvir Baiji explicar isso, Zantão não pôde deixar de interromper. O que você está dizendo? Tem a ver com a solução? Claro que tem. Se você quer eliminar a imagem espelhada que surge ao romper um grande reino, a solução mais confiável é refinar a pureza primordial para seu próprio uso. Ah, então é assim. Então, a pureza primordial é fácil de refinar? Zantão entendeu o que Baiji queria dizer. Ele só queria saber agora quão difícil era refinar essa tal pureza primordial. Cultivadores comuns que encontram a pureza primordial certamente morrerão dentro de 100 metros. Mesmo que se preparem bem para se aproximar da pureza primordial, refiná-la ainda será uma em 10.000 chances de sucesso. Ah, isso, mesmo com preparação completa. Ainda é uma em 10.000 chances de sucesso. Então, qual é a diferença entre isso e a morte certa? Depois de ouvir a explicação de Baiji, Zantão sentou-se impotente no banco de madeira. 6 de suas 7 almas foram instantaneamente assustadas. Ainda há uma diferença. Uma em 10.000 chances de sucesso. É melhor do que nenhuma esperança. Essa frase de Baiji deu a Zantão um vislumbre de esperança. Seus pensamentos corriam a toda velocidade. Ele perguntou apressadamente a Baiji novamente. Ao longo dos anos, algum cultivador refinou com sucesso a pureza primordial? Ao longo de milhões de anos, há registros de cultivadores refinando Pure Yuan. Não menos de 100 pessoas. Ao longo de milhões de anos, cerca de 100 pessoas refinaram Pure Yuan. Essa taxa de sucesso deixou o Zantão realmente chocado novamente. Ele originalmente pensava que nos milhões de anos registrados da humanidade, mesmo que não houvesse centenas de milhares de pessoas que refinaram Pure Yuan, deveria haver dezenas de milhares, certo? O resultado é que há apenas cerca de 100 pessoas. Isso não é uma chance de 9 em cada 10 de morrer. Dizer que é uma chance de morrer e viver é absolutamente apropriado. Baiji viu Zantão novamente desanimado, e só pôde oferecer o máximo de conselhos possível. Na verdade, você não precisa ficar tão desanimado. Há 10.000 anos, um sênior confiou no cultivo da lei da origem para romper para o reino nascente da alma, governando vários países vizinhos por 3.000 anos. O quê? Isso é verdade? Alguém realmente confiou no cultivo da lei da origem para romper para o reino nascente da alma? Quem é ele? Ele refinou Pure Yuan? Zantão pareceu ver um pouco de esperança novamente e perguntou apressadamente. O nome dessa pessoa é Julie Nie Junho. Talvez você não tenha ouvido falar desse nome, mas seu terreno abençoado. Você definitivamente ouviu falar. Seu terreno abençoado é o reino secreto que será aberto depois de amanhã, o reino antigo de Julie. As coisas que a Xinyan o chocou hoje já foram suficientes, mas o segredo de que o reino antigo de Julie é o terreno abençoado de Julie Nie Junho ainda chocou Zantão. Xinyan, você está dizendo que Julie Nie Junho
Refinou Pure Yuan com sucesso no passado? Sim, o que ele refinou é um ramo de Pure Yang, chamado Li Yang. Esta também é a origem de seu título, Li Yang. Um ramo? O que isso significa? Zantão não esperava que Pure Yang em Pure Yuan ainda tivesse ramos. Isso deixou um pouco curioso. Embora Pure Yuan seja dividido em 7 categorias, cada tipo de Pure Yuan é único no mundo. Isso impede que muitos lugares com excesso de energia inata formem Pure Yuan novamente, formando assim Pseudo Pure Yuan. Claro, Pseudo Pure Yuan não é falso, apenas não é tão puro quanto o verdadeiro Pure Yuan. Mas é igualmente um dos maiores inimigos dos espelhos. Se você puder refinar um tipo de Pseudo Pure Yuan, então, ao romper um grande reino, você terá um meio super para lidar com espelhos. Da mesma forma, ao enfrentar inimigos em tempos normais, você que possui Pseudo Pure Yuan definitivamente será como um tigre com asas, e sua força aumentará várias vezes. Ao ouvir a explicação da Xinians, Zantão de repente sentiu que seu futuro tinha mais algumas esperanças. Existe Pseudo Pure Yuan no espelho do Vale de Jiuli? Eu não sei disso. O espelho do Vale de Jiuli já foi aberto por mais de 100 anos, e mais de 60 grupos de cultivadores entraram antes e depois. Mas ninguém foi visto descobrindo a existência de Pseudo Pure Yuan. No entanto, você pode procurar bem depois de entrar. Especialmente o alvo que todos estão disputando, o Vale de Liyang. Eu pessoalmente acho que este Vale Liyang em Pseudo Pure Yuan tem alguma conexão. Quanto a qual é a conexão, eu não sei. Bai Jie já contou tudo o que sabia e o que adivinhava em sua mente para Zantão. Quanto a se Zantão pode finalmente encontrar a existência de Pseudo Pure Yuan no espelho do Vale de Jiuli. Isso depende do destino. Zantão gravou tudo o que Bai Jie disse firmemente em seu coração. Esta abertura do espelho do Vale de Jiuli é definitivamente uma chance de vida ou morte para ele. Se ele puder refinar um tipo de Pseudo Pure Yuan aqui, então será muito mais seguro para ele romper grandes reinos no futuro. Bai Jie, que estava ao lado, viu o desejo crescente de Zantão e de repente pensou em algo. Ela pegou uma pílula dourada de seu saco de armazenamento e entregou a Zantão. Esta pílula é chamada de pílula antiga do Sutra Shaolin. É uma pílula de nível inferior do grau celestial. A pílula contém uma música extremamente forte. Se você realmente encontrar Li Yang, tomá-la pode fornecer uma camada de proteção para você. Zantão ouviu Bai Jie dizer que a pílula em sua mão atingiu o grau celestial de nível inferior. Em choque, ele acenou apressadamente com a mão para recusar. Não, esta pílula é muito preciosa. Mesmo que eu me venda 10.000 vezes, eu não valho esta pílula. Xinian, guarde-a para quando precisar. Não é que Zantão não quisesse, mas esta pílula antiga do Sutra Shaolin atingiu o grau celestial de nível inferior. Cada pílula de nível inferior do grau celestial vale dezenas de milhões, e é escassa, definitivamente um tesouro inestimável. Como ele poderia aceitar um tesouro tão precioso casualmente? Bai Jie viu que Zantão não ousava aceitar. Com uma expressão séria, ela enfiou à força a pílula antiga do Sutra Shaolin na mão de Zantão. Tome, para mim, são apenas 100 pílulas de Shaolin Jingu. A sua vida é mais importante. Bai Jie terminou de falar e sentiu que suas palavras eram um tanto impróprias. Parece uma declaração de amor, não importa como se ouça. Isso deixou suas belas bochechas imediatamente vermelhas. Até seus olhos ficaram um pouco tímidos. Zantão naturalmente ficou profundamente emocionado com esta cena. Ele não esperava ser tão importante no coração de sua Xinian. Segurando as pílulas de Shaolin Jingu em sua mão com força, ele estava tão comovido que seus olhos se encheram de lágrimas. Ele colocou a posição de sua Xinian ainda mais profundamente em seu coração, gentilmente colocando as pílulas de Shaolin Jingu cuidadosamente em sua bolsa de armazenamento. Ele olhou para sua Xinian com sinceridade e fez um juramento com alegria. Xinian, enquanto eu, tu, estiver vivo, darei minha vida para protegê-la. Cuspa! Não fique sempre falando sobre morte. Xinian não permite que você morra. Se você morrer, o que devo fazer? A intenção original de Bai Jie era que, se Zantão morresse, ele não poderia mais fazer as missões do sistema no futuro. Assim, ele não teria mais canais para aumentar sua força rapidamente. Mas o sistema estipulava que ele não podia contar esse segredo para Zantão. Então, uma frase com significados ocultos soava tão cheia de sabor. Zantão engoliu em seco ao ouvir o que sua Xinian disse. Até sua respiração ficou um pouco ofegante. Embora ele não quisesse ir cada vez mais longe em seu coração, qual homem normal poderia resistir a tal tentação?
Eu não vou morrer. Pela Xinyan, eu devo viver bem. Bai Ji viu um raio de luz nos olhos de Zantão e soube que suas palavras tinham sido mal interpretadas por Zantão. Mas ele não sabia como explicar por um momento. Olhando para este belo e elegante Tuer à sua frente, depois de passar esses 2 dias juntos, ele achava este Tuer cada vez mais agradável aos olhos. Ele balançou a cabeça impotente. Ele sabia que, se os dois continuassem a se dar assim, provavelmente cometeriam erros mais cedo ou mais tarde. Então, ele se levantou apressadamente e acenou com a mão. A porta se abriu com um rangido. Ok. Volte e prepare-se adequadamente. Espere para entrar no reino antigo de Julie depois de amanhã. Sim, ok. Tuer se despede. Zantão viu que sua Xinyan estava mandando embora e não insistiu em ficar. Em vez disso, ele também se levantou, pronto para partir. Justamente neste momento, a voz do sistema soou novamente na mente de Bai Ji. Parabéns! Você teve a sorte de ativar a missão de nível terreno. Presenteie seu mestre com o pergaminho ósseo misterioso que você obteve anteriormente. Você pode obter uma grande quantidade de cultivo e 80 braços de serva. Bai Ji, que recebeu a nova missão, apressadamente chamou Zantão, que estava prestes a partir. Espere um pouco. Eu ainda tenho algo para você. Zantão se virou com uma expressão confusa, olhando para Bai Ji com curiosidade. Ele se perguntava o que o outro ainda queria lhe dar. Ele viu Bai Ji se aproximar e entregar um pergaminho preto que exalava uma aura antiga. Isso foi um pergaminho incompleto que obtive em uma antiga área secreta quando estava me aventurando antes. Ele contém um conjunto de técnicas, mas eu não posso praticá-las. Mas você pode praticá-las. Agora estou dando para você. Eu posso praticá-las? Que tipo de técnicas são essas? Depois de receber o pergaminhos, Zantão estava curioso para abri-lo e dar uma olhada. Tian, você não precisa ir a lugar nenhum. Apenas estude bem este conjunto de técnicas. Se você aprender, definitivamente haverá uma mudança revolucionária para você. Sério? Então, muito obrigado, Xinyan. Zantão gentilmente colocou o pergaminho em sua bolsa de armazenamento, olhando para Xinyan à sua frente, que era tão boa para ele repetidamente. Um traço de afeto inconsciente surgiu nos olhos de Zantão, e este traço de afeto fez o coração de Xinyan palpitar. Mas antes que ela pudesse responder, Zantão curvou as mãos para ela novamente e se despediu. Ele deixou silenciosamente sua residência. Depois que Zantão se foi, Bai Ji olhou para as costas desaparecendo de Zantão. Um coração de donzela nunca antes visto surgiu lentamente de seu coração. No entanto, no segundo seguinte em que este coração de donzela apareceu, ela ficou vermelha e, apressadamente, o jogou para fora de seu corpo. O que está acontecendo comigo? Minha filha já é adulta. Eu ainda estou pensando besteiras. Parece que minha mentidão ainda é muito superficial. Retomando seus pensamentos, Bai Ji entregou a missão. Seu cultivo, depois de 2 missões consecutivas, já havia atingido o pico do estágio Yuanying. Assim, o feedback de cultivo dobrado depois de 2 dias. Ela poderia tentar romper o grande reino. No entanto, antes de romper, ela ainda precisa fazer muitos preparativos, especialmente os preparativos para resistir à tribulação do núcleo dourado. É preciso saber que a maior dificuldade em romper um grande reino é lutar contra as próprias ilusões. Então, ela não pode ser negligente. Com um leve toque de seu dedo de jade, ela também desapareceu de seu boudoir. No humilde quarto de Zantão, neste momento, ela está curiosamente tirando um pergaminho de seu saco de armazenamento que a Xinyan deu a ela. Que tipo de técnica original é essa que até a Xinyan não consegue praticar? Eu, por outro lado, consigo praticar. Abrindo pergaminhos, Zantão apenas deu uma olhada casual. E imediatamente ficou estupefata. Depois de um tempo, ela lentamente voltou a si. Ela notou que seu rosto estava imediatamente coberto de inúmeras incredulidades. O conteúdo deste pergaminho a chocou tanto que ela balançou a cabeça incessantemente. Isso, na verdade, é uma técnica original complementar da técnica original. Apenas cultivadores que praticam a técnica original podem praticá-la. Zantão não esperava que a peculiaridade desse conjunto de técnicas originais fosse assim. Não é à toa que a Xinyan disse que ela não conseguia praticá-la. Zantão olhou para a classificação da técnica original. Este conjunto de técnicas originais não tem classificação. Isso a surpreendeu um pouco. Se for assim, depois que ela aprender, quanto de força ela poderá aumentar? Isso se tornou uma incógnita. No entanto,
Olhando para a maneira como a Xinia a apresentou antes, parece que este conjunto de técnicas originais é muito poderoso. Zantão estava ansiosa. Lendo atentamente cada palavra do Pergaminhos, Zantão obteve algumas informações. Essas informações chocaram Zantão instantaneamente. Este conjunto de técnicas originais se chama 4 transformações do Yuan verdadeiro. É dividido em 4 níveis. Este pergaminho incompleto em sua mão registra precisamente o método de cultivo do primeiro nível. Está escrito que, após o sucesso do cultivo do primeiro nível, ao usar esta técnica original, o ataque lançado pode ser dobrado. Essa duplicação só pode ser usada para ataques lançados pela técnica original, incluindo técnicas originais lançadas pela técnica original. Claro, as condições para usá-la também são muito rigorosas. Usar o primeiro nível das 4 transformações do Yuan verdadeiro requer o consumo do quádruplo do Yuan original. Parece que isso deve ser considerado uma técnica original auxiliar de tipo explosivo. Com essa técnica original, é o mesmo que aumentar indiretamente todas as minhas técnicas originais. Isso é simplesmente pervertido ao extremo. Zantão está muito satisfeita com este conjunto de técnicas originais das 4 transformações do Yuan verdadeiro. Ela não pôde deixar de estender a mão para tocá-lo, e rapidamente acalmou sua mente e começou a seguir o método de cultivo registrado no pergaminho. Para praticar, no entanto, depois de praticar algumas vezes, sua expressão gradualmente escureceu. A dificuldade de cultivo deste conjunto de técnicas originais é muito mais difícil do que ela imaginava. Depois de praticar várias vezes, ela nem sequer conseguiu cruzar o limiar. Com certeza, coisas incríveis não são tão fáceis de cultivar. Assim como a técnica original que eu pratico principalmente, a dificuldade de refinar essa técnica original não impediu os passos de Zantão, mas a deixou ainda mais cheia de motivação. Ela quer aprender esta técnica original antes da abertura do Vale de Jiuli. Desta forma, ela terá força para procurar o paradeiro de Li Ying no Vale de Jiuli. Assim, para aumentar sua força no Vale de Jiuli, ela não planeja fazer nada nesses 2 dias. Apenas se concentrar em praticar a técnica original que a Xinia lhe deu. Toda vez antes da abertura do Vale de Jiuli, as 4 grandes seitas